Olá, boa tarde. Por causa do avanço do coronavírus aqui no país, a Justiça Eleitoral vetou o uso de biometria nas eleições municipais deste ano. Já o governo federal autorizou empresas que demitiram funcionários sem justa causa a recontratarem esses trabalhadores com menos de 90 dias após a demissão. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os impactos da Covid-19 na vida das pessoas. Mas vamos agora a outros destaques. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reúne por videoconferência com magistrados do Piauí. Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele tem um quadro de hipertensão e uma lesão que pode desenvolver câncer. E ainda como se proteger de golpes nas redes sociais. Médicos estão entre as vítimas. Pessoa bem convincente, mesclava áudios meus retirados da minha mídia social. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, aceitou um pedido da defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima e autorizou que ele cumpra a prisão domiciliar. Os advogados afirmam que Gedel tem graves problemas de saúde. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima apresentou laudos médicos e documentos da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Segundo os relatórios, ele tem um quadro de hipertensão e uma lesão que pode desenvolver câncer. Os médicos informaram ainda que Gedel Vieira Lima testou positivo para a Covid-19, mas o exame de contraprova teria dado negativo. Uma tomografia deve ser realizada para identificar se há lesões nos pulmões e confirmar ou não a presença da doença. Dias Toffoli afirmou que as informações médicas não deixam dúvidas de que o requerente não só integra o grupo de risco, como apresenta comorbidades pré-existentes, com risco real de morte. Ele lembrou que zelar pela segurança pessoal, física e psíquica dos detentos é um dever inafastável do Estado. Gedel Vieira Lima estava preso no Centro de Observação Penal em Salvador, na Bahia. Em prisão domiciliar, o ex-ministro vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O ministro Dias Toffoli afirmou ainda que após o recesso do Judiciário, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, vai poder reavaliar o caso. Gedel Vieira Lima foi ministro nos governos Lula e Temer. Em 2017, ele foi preso depois que policiais encontraram em um apartamento que ele usava em Salvador malas com aproximadamente 51 milhões de reais. No Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, em Brasília, pelos crimes de difamação, injúria e coação. Em um vídeo publicado na internet, ele ofendeu de forma incisiva o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mais informações com o repórter Márcio Fontinelli. Durante duas transmissões ao vivo pela internet, uma no dia 16 de junho e outra no dia 5 de julho, Ottoni de Paula questionou por 5 vezes, de forma agressiva, a reputação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, o deputado federal pelo PSC do Rio de Janeiro ofendeu por 19 vezes a dignidade e o decoro do magistrado e praticou violência moral e grave ameaça para coagir Moraes. Na denúncia oferecida ontem pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Ottoni é acusado pelos crimes de coação, difamação e injúria. Vale lembrar que o deputado é investigado no inquérito que apura, entre outros crimes, a movimentação de recursos destinados a realizar propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política. Em tempos de pandemia, as redes sociais elas se tornaram vitrine para divulgar produtos e serviços. Só que, ao mesmo tempo que ajudam, elas também podem se tornar uma ferramenta para golpes. Essa dermatologista foi vítima de fraudes de criminosos. Eles reproduziram os posts do Instagram da médica e vincularam a uma conta de telefone para pedir dinheiro a parentes e amigos pelo WhatsApp. E meu pai quase caiu na onda. Na verdade, ele iria fazer a transferência. Foi pedido dinheiro para eu acertar algumas coisas aqui da clínica.
e a pessoa, bem convincente, mesclava áudios meus retirados da minha mídia social. Então saía minha voz e tinham as minhas fotos, a minha equipe, ou seja, mostrava tudo que estava ali no meu Instagram. Segundo a dermatologista, pelo menos 30 colegas da área dela no Distrito Federal caíram no golpe. Alguns fizeram transferência de até R$7 mil. A Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro divulgou no site o golpe que vem sendo aplicado em nome de médicos no estado. Na maioria das vezes, a desculpa que os golpistas usam para conseguir o dinheiro é a dificuldade financeira que esses profissionais estariam enfrentando por causa da pandemia. E foi exatamente o que disseram para o irmão dessa dermatologista. Meu irmão recebeu um WhatsApp com a minha foto e um número de Brasília, explicando a situação da pandemia, em que eu estaria devendo alguns fornecedores de preenchedores. Na mensagem do WhatsApp, tinha os dados para transferência bancária ou para pagamento de um boleto, dados completos, com CPF e nome da pessoa favorecida. Inocentemente, ele pagou um boleto no valor de R$ 2.800, né? E entrou em contato comigo só depois. As vítimas fizeram um boletim de ocorrência, mas reclamam que a polícia não fez nada até agora. Você sabe que foi lesado, você tem os dados bancários, o CPF, o beneficiário desse golpe e a polícia diz que não pode fazer nada. Bom, no caso em questão, a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, ela informou que segue com as investigações desses casos. E para repercutir o assunto, a gente conversa agora com o advogado Carlos Eduardo de Souza Mares. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Bom, nós acompanhamos aí na reportagem que médicos, são vítimas, quer dizer, qualquer um está sujeito, mesmo aquelas pessoas esclarecidas, como nós vimos, dermatologistas. A primeira dúvida veio, inclusive, de uma telespectadora, doutor Carlos. Como enquadrar esse crime? Estelionato ou também falsidade ideológica, tendo em vista que essa pessoa, o criminoso, se passou por outra? Bem, nesse caso é considerado apenas estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, com a previsão de pena de 1 a 5 anos. Porque o próprio artigo já diz usar de um meio ardil ou fraudulento para manter uma pessoa em erro. Quando a gente fala de falsidade ideológica, ele está no capítulo 3 do Código Penal, onde fala da parte documental. Se a pessoa utiliza de algum documento para estar fazendo, aí sim pode ser utilizado, no artigo 299. Mas aí precisaria de ter algum documento que fosse utilizado. Nesse caso, não houve a utilização de documento, então apenas o artigo 171 do Código Penal mesmo. Doutor Carlos, nós acompanhamos na reportagem que as vítimas, elas se queixaram da falta de atuação, digamos assim, da Polícia Civil, Se queixaram do andamento das investigações. A Polícia Civil disse que segue com as investigações, mas, enfim, eu queria que o senhor explicasse para a gente se, por se tratar de um crime virtual, são vários órgãos envolvidos, isso dificulta também o trabalho da polícia? Perfeito. Sim, muitas das vezes tem que ter uma comunicação com a agência bancária, tem que ter uma comunicação com o Ministério Público. Em grande parte, as pessoas às vezes não estão no mesmo estado. As pessoas que aplicaram o golpe, às vezes elas estão em outros estados da federação, que vai envolver uma circunscrição diferente. Muitas vezes tem que ter contato com a Polícia Civil de outro estado, como São Paulo, Goiás, e essa comunicação acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento. Existem algumas delegacias especializadas em alguns estados para crimes cibernéticos, e essas delegacias já têm uma facilidade maior. O que a gente também sempre orienta as pessoas a partir do momento que ela foi vítima de um golpe desse, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar a agência bancária, no caso, o titular do benefício, no caso que a pessoa fez a transferência, comunicar imediatamente. A agência bancária ela deve fazer um bloqueio, ou seja, tornar indisponível para que o golpista faça esse saque desse valor e, na sequência, ela vai imediatamente até a delegacia de polícia. Algumas agências bancárias, elas podem realizar a transferência sem necessidade de ingressar na justiça, outras não. Outras vai ter que ter essa necessidade de ingressar com a medida judicial. Mas o primeiro caminho a fazer é esse, é comunicar
à própria agência bancária, para que a agência bancária torne esse valor indisponível. Na sequência, se dirigir até a Polícia Civil. Se houver delegacia especializada, a pessoa procura, se não, qualquer delegacia circunscricional. A gente sempre fala sobre isso, mas é importante enfatizar mais uma vez, né, que a vítima também ela precisa ter alguns cuidados, né? Como se proteger? Bem, os próprios sistemas de comunicação de redes sociais, eles têm os mecanismos de segurança, como segurança em 2 pontos, onde a pessoa tem que colocar uma segunda senha, e a gente sempre orienta, não realize transferências apenas por mensagem, procure ligar para a pessoa, procure saber, procure verificar qual a veracidade dessa comunicação da pessoa, porque a gente tem observado que esses golpistas, cada vez eles estão mais especialistas, eles utilizam a forma que a pessoa se comunica, muitas das vezes eles conversam como a pessoa conversa, eles utilizam áudios que a pessoa tem o costume de utilizar, a gente sempre orienta isso. Tome sempre uma determinada cautela, não faça transferências, principalmente em horário noturno, que pode impossibilitar também esse deslocamento até a agência bancária para comunicar essa fraude. Procure sempre colocar o máximo de segurança possível nos aplicativos e também procure sempre entrar em contato direto com a pessoa. Não faça apenas por mensagem, que é um costume muito grande que esses golpistas têm. Fica aí as dicas, doutor Carlos. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver a seguir as mudanças nas eleições e nas regras trabalhistas em função da pandemia. Os detalhes no próximo bloco. Ela foi a primeira das constituições brasileiras a trazer a proteção ao meio ambiente, inclusive como um direito fundamental. Dessa forma, todas as principais discussões na minha área de atuação têm a Constituição Federal como pano de fundo. As questões relacionadas ao Código Florestal, a proteção das áreas verdes, a questão da imprescritibilidade da pretensão da reparação civil do dano ambiental, recentemente analisada pelo STF. O governo federal autorizou empresas que demitiram funcionários sem justa causa a recontratarem esses trabalhadores com menos de 90 dias após a demissão. A medida é para tentar agilizar a retomada econômica. O governo ele também publicou um decreto que prorroga a possibilidade de suspensão ou de redução dos contratos de trabalho. O decreto prorrogou o prazo para empresas aplicarem medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para os funcionários de carteira assinada. A redução de jornada de trabalho com diminuição do salário passa a valer por 120 dias. O mesmo ocorre para a suspensão de contrato de trabalho, que também pode ser feita de forma fracionada, com períodos intercalados de 10 dias. Durante o mesmo período, o empregador está impedido de demitir. Quem já optou pelo programa emergencial, no entanto, não pode ultrapassar os 4 meses previstos na lei. O governo vai continuar ainda a pagar o auxílio emergencial como complemento salarial com teto máximo do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813. A comunicação da adesão ao Ministério do Trabalho deve ser feita em até 10 dias após o acordo. O governo também publicou portaria que permite às empresas que demitiram funcionários sem justa causa recontratar em menos de 90 dias depois. Essa recontratação era proibida pelo Ministério do Trabalho. A portaria estabelece que o valor do salário deve ser o mesmo do contrato anterior, mas permite a recontratação com valores diferentes, caso haja acordo coletivo que tenha autorizado a redução salarial. A regra vale até 31 de dezembro, enquanto durar o estado de calamidade pública. Bom, e para falar dos impactos dessa ampliação da medida para os trabalhadores, eu converso agora ao vivo com o advogado Vinícius Cascone. Doutor Vinícius, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Bom, como é que fica a vida do trabalhador agora com a ampliação desse decreto? Tudo na vida tem um lado bom, ruim, prós, contra, né? Mas eu queria que o senhor explicasse se essa é uma forma de aquecer o mercado, evitar novas demissões. A gente sabe que o Brasil já tem um número altíssimo de demissões, mesmo antes da pandemia, agora piorou. Na verdade, todas as medidas governamentais para garantir aí
né, renda aos trabalhadores são sempre bem-vindas, né? A gente sabe muito bem que a crise está atingindo tanto os trabalhadores como as empresas, então qualquer medida de socorro sempre é importante, né? Então, evidentemente que a ampliação desse programa, do prazo, né, de suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada também, nesse aspecto, é importante aí para garantir não só a renda do trabalhador, mas também tentar garantir aí a manutenção dos postos de trabalho. Então, o que acontece? Como foi bem colocado aí no início da matéria, que eu estava assistindo, inclusive, né, o decreto, né, possibilitou aí, com a mudança a medida provisória 936 foi convertida em lei, né, ela houve uma aprovação no Congresso Nacional e concedeu poderes para que o presidente da República regulamentasse, né, a questão de prorrogação do programa emergencial aí de benefício, né, para os trabalhadores, para as empresas. E aí foi prorrogado de 60 dias, no caso da suspensão do contrato de trabalho, para 120 dias, e no caso da redução de jornada e redução de salário, de 90 para até 120 dias. Então, essa mudança aqui possibilita ampliar o prazo desse programa, né? E também aí possibilitar ainda, inclusive, as empresas ainda ter um socorro, um oxigênio maior ainda para sobreviver nesse período aí de crise. Quer dizer, os trabalhadores, então, eles podem ser recontratados, mesmo com esse prazo menor, né, do que geralmente acontece. A pessoa é demitida hoje e antes da legislação, ela não poderia ser contratada em determinado período, tinha uma espécie de quarentena, não é isso, doutor Vinícius? Agora não tem mais, só que essa pessoa ela pode ser recontratada mesmo num cargo inferior ao que ela ocupava? Na verdade, assim, isso não é o decreto, né? Esse decreto especificamente, ele estabeleceu a questão da prorrogação da suspensão ou redução do contrato. Essa foi uma outra medida que o governo federal tomou, aí no caso, para facilitar a recontratação de trabalhadores que haviam sido demitidos nesse período. Então, na verdade, o governo federal tenta aí aquecer a economia, né? Mas nós vamos esbarrar numa outra situação, que existem muitos casos aí que os trabalhadores podem ser recontratados e aí as empresas oferecerem salários mais baixos. Aí nós podemos ter uma discussão judicial a respeito. Há um entendimento que mesmo com essa possibilidade de recontratação, né, você não poderia aí, no caso, rebaixar o salário que esse empregado estaria recebendo antes. Bom, com a reforma trabalhista aprovada há alguns anos, 3 anos, salvo engano, a reforma ela trouxe muito o debate sobre o diálogo entre empregado e empregador. Agora, com todas essas medidas que foram impostas pelo governo desde o início da pandemia, esse diálogo ainda está presente ou a empresa, tendo em vista o decreto de calamidade pública lá no início de março, ela é soberana em relação às questões que foram impostas por essas várias resoluções e legislações? Na verdade, a MP 927 deu um poder muito grande para as empresas, para que as empresas pudessem tomar decisões quase que de forma unilateral, muitas vezes, ou convocando aí, no caso, os trabalhadores a assinarem em termos aditivos do contrato de trabalho, né, num prazo bem curto, em até 48 horas. Isso foi relacionado a férias, banco de horas, antecipação de feriados. Depois disso, houve uma discussão, né, em relação a isso no próprio Supremo Tribunal Federal, e aí a MP 927 está parada lá no Congresso para ver se ele vai ser convertida em lei ou não. Agora, a MP 936 estabeleceu uma possibilidade, né, que foi convertida na Lei 14.020, né, uma possibilidade de negociação direta entre empregado e empregador, né, principalmente nessa questão da redução de salário e redução de jornada, algo que não era possível, né, sem a participação dos sindicatos, porque a Constituição Federal estabelecia que os sindicatos deveriam participar desse tipo de processo de negociação. A MP 936, que foi convertida, como eu disse, né, ela possibilitou em algumas situações que o trabalhador negocie diretamente com a empresa sem a participação do sindicato. Por exemplo, uma das situações colocadas são naqueles trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, né, em empresas que têm uma receita de até 4,8 milhões, né, ao ano, considerando o ano de 2019 como base. Então, o trabalhador que recebe até 3 salários poderia negociar diretamente com a empresa. E no caso de empresas que tinham um faturamento bruto maior que 4,8 milhões de reais, aí somente os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos podem negociar diretamente. Doutor Vinícius Cascone, muito obrigada por responder a todos esses, esclarecer o trabalhador que tem muitas dúvidas sobre esse tema, né? Obrigada pela entrevista, boa tarde para o senhor.
Isso, de nada, boa tarde. E você vai ver a seguir, ministro Dias Toffoli se reúne por videoconferência com magistrados do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Preocupada com o bem-estar da população, introduz o constitucionalismo social, em que temos, ainda em seu preâmbulo, a preocupação com a dignidade da pessoa humana e o objetivo de erradicar a pobreza e minimizar as desigualdades sociais do país. Para tanto, criou um mecanismo muito inteligente, o Sistema de Seguridade Social, destinado a proteger a população dos riscos sociais. Novidades para as eleições deste ano. Foi definido que a biometria não será utilizada nas eleições municipais. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai seguir a recomendação apresentada na noite de ontem por infectologistas. E ele vai excluir a necessidade de identificação da biometria no dia da eleição. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, baseada na consultoria prestada pela Fiocruz e pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Médicos e técnicos consideraram 2 fatores: a identificação pela digital, que pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o eleitor não pode ser higienizado com frequência e por isso aumenta também as aglomerações, uma vez que a votação com biometria ela é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações. Para as eleições municipais, ainda haverá uma cartilha com recomendações sanitárias, com regras e cuidados. Essa cartilha ela será elaborada por um grupo de trabalho. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, deu continuidade às reuniões institucionais que ele está realizando com todos os tribunais brasileiros. Hoje foi a vez de conversar com magistrados do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O objetivo desses encontros é conhecer a realidade local e os problemas dos diversos tribunais. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, foi o primeiro a falar. Ele agradeceu ao presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça pela ajuda na implantação do PJE no Piauí. E se não fosse o PJE, ministro Dias Toffoli, nós estaríamos numa situação ruim. Felizmente, a nossa produtividade. Durante a pandemia, nós já ultrapassamos mais de 2,5 milhões de atos processuais. Isso graças ao processo judicial eletrônico, graças ao trabalho do CNJ, graças ao apoio do doutor Braulio Guzmão. Ele também destacou o trabalho de humanização do sistema prisional no Estado. Veja a importância significativa da ressocialização dos egressos do sistema prisional. E o escritório social está dando, ministro, uma grande contribuição, um grande alcance social ao sistema prisional piauiense. Já o Corregedor-Geral de Justiça do Estado, Hilo de Almeida, falou sobre os projetos de modernização da justiça no Estado. A Secretaria Remota permitiu que, neste período de pandemia, nós movimentássemos 210 mil processos, 0,56. Foram atendendo 48 unidades. Gabinete remoto, nesse período de pandemia, foram confeccionadas, foram elaboradas 2.100 minutas de sentenças, atendidas 12 unidades. Estamos também ministrando um curso de administração judicial aplicada, participando 238 magistrados e servidores. E graças a esse trabalho todo, nós estamos concorrendo ao Inovário com 3 projetos. Projeto de regulação fundiária, que foi um outro destaque também da nossa gestão. O projeto do Serviço Integrado Multidisciplinar, sorte que, a despeito de todo esse quadro difícil que estamos vivendo, graças à iniciativa que tivemos, à estratégia que adotamos no início da nossa gestão, conforme bem ressaltou o desembargador Sebastião, nós estamos conseguindo dar essas respostas que o nosso juizado requer. Depois foi a vez do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí,
desembargador José James Gomes Pereira falar sobre o trabalho da Justiça Eleitoral no Estado. O Piauí já efetivou todo o processo de biometria em todo o Estado. Nós temos em torno de 2.400.000, pouco mais de 2.400.000 eleitores, né? Mas estamos preparados, inclusive cedemos mais de 1.000 urnas para o Estado de São Paulo, né? Nesse processo de cooperação entre os TREs brasileiros. No final, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do diálogo entre o Supremo e o CNJ com os tribunais do país, como uma forma efetiva de fortalecimento da harmonia, da independência e da justiça social. Esse painel e essa visita institucional é um reflexo disso. Sempre chamamos a base da magistratura, sempre chamamos as funções essenciais da justiça. É importante a participação do Ministério Público, a senhora Procuradora-Geral, o presidente da OAB local, a Defensoria Pública, porque nós, juízes, nós não agimos de ofício, nós temos que ter as partes e os representantes das partes atuando para que o sistema de justiça funcione como um todo. Esse diálogo nós procuramos fazer, levar à sociedade o nosso trabalho. Por isso que os eixos que estabelecemos na nossa gestão foi transparência, eficiência e responsabilidade, e penso que esse trabalho tem sido um grande sucesso também pelas equipes que eu tenho que agradecer, as minhas equipes do Supremo, as minhas equipes no Conselho Nacional de Justiça. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma excelente tarde, muito obrigada pela companhia e até amanhã.